Senhor, amém? 1 Samuel, capítulo 24, versículo 1, diz o seguinte: Saul voltou da luta contra os filisteus, e disseram-lhe que Davi estava no deserto de En-Gedim. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel, e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais das ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna, e Saul entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso, por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, de erguer a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados, e não permitiu que atacassem Saul. E este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Diga glória a Deus. Diga bem forte, levante a sua mão e diga assim: nesta noite, eu escolho descansar e esperar no Senhor. Diga bem forte: porque aqueles que esperam no Senhor, diga bem forte, renovam as suas forças, voam alto como as águias, eles correm e não ficam cansados. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, igreja? Glória a Deus, aleluia. E eu queria começar essa mensagem que você pudesse olhar algumas imagens que estão aí no telão, pedir o pessoal colocar por gentileza. Quando você chega, irmãos, num lugar, seja um açougue, uma padaria, um consultório médico, em algum lugar, e você vê esses papeizinhos aqui de senha, um letreiro desse de senha, o que você já descobre quando você chega num lugar e vê algo desse tipo, irmãos? O que a gente já descobre? Que a gente vai ter o quê? Que esperar, não é mesmo, irmãos? Né? E vamos ser sinceros, no Brasil, como lugar para ter fila, né, gente? Lugar para ter fila, ter lugar para esperar. E quando a gente, irmãos, está esperando, como disse, seja onde o lugar que a gente está lá com a nossa senha esperando, existem algumas coisas interessantes que as pessoas fazem. Eu quero ver em qual grupo que você se encaixa aqui, viu? Né? Quando a gente está esperando, por exemplo, tem aqueles que ficam lá esperando, irmãos, e fica mexendo no celular, não é mesmo, gente? Aí ele mexe tanto no celular que ele fica distraído e perde a sua vez. Quem conhece alguém aí, levante as mãos. Eu sou um desses, viu? Já comecei por mim mesmo, viu, gente? Né? Aí eu já fico meio distraído, já o TDAH já entra, né, gente? Já perdeu ali, já foi, perdeu o foco, né? Tem aqueles, né? Que quando estão lá esperando, só fica observando a vida dos outros, né, gente? A pastora Thalita é desse grupo, viu, gente? E aí ela fica assim: será que esse é casado com aquele? Será que não sei o que? Ela fica tentando adivinhar a vida das pessoas, irmãos, né? Não é assim mesmo, gente? Quem é assim igual a pastora Thalita, levante a mão aí. Isso, confessa, né? Tem aqueles, irmãos, que ficam de boa, tranquilo, o mundo está desabando, já passou 2 horas, ele está lá com a senha dele, né, gente? Cadê os tranquilão demais? Cadê os tranquilo demais? Isso, né? Aí tem os estressados, né, irmãos? Tem os estressados, que fica nervosinho ali, porque ele não chamou minha senha, e aí não sei o quê, aí ele passa assim: mas aquela senha passou na minha frente, e não sei o quê, esse sistema está quebrado, está errado o negócio aqui, e estão passando na minha frente, e já vai reclamar, e já vai brigar, porque a senha dele não foi chamada. Quem aqui, irmãos, trabalha com atendimento ao público e você distribui senha? Levante a mão bem alta aí. Temos alguns aí, um pouquinho mais alta a sua mão. Isso, você que trabalha se distribuindo, fica com a mãozinha erguida, eu quero, irmãos, honrar a sua vida, porque vocês são heróis. Vamos aplaudir a Jesus por eles, irmãos, porque, meu Deus, não é fácil, né? Não é fácil, irmãos, mas todos nós temos que passar por períodos de espera. Todos nós, irmãos, em alguma área da nossa vida, estamos esperando por algo, estamos esperando uma bênção de Deus acontecer, um milagre ser realizado, estamos esperando a vitória de um problema, de uma dificuldade, não é mesmo? Para alguns, talvez hoje, essa espera sua está na sua vida profissional. Talvez uma promoção, talvez você deslanchar profissionalmente, alcançar um outro nível profissional. Talvez alguns que estão desempregados, estão num período difícil da vida de desemprego, né? A espera, lutando para conseguir um emprego.
Outros estão aqui na espera de uma resposta. Quem está na espera de uma resposta aí? Um exame médico, uma audiência. Às vezes você faz uma audiência, irmãos, passa 3, 4 anos, nem sabe a resposta daquela audiência. Como é difícil esperar uma resposta. Alguns estão esperando para encontrar a pessoa certa e formar uma família, ou formar uma nova família. Outros estão à espera de aumentar a família, um filhinho, uma filhinha, um netinho. Outros estão à espera de um reconhecimento, de uma cura, a libertação de um filho. Outros estão esperando para que um filho amadureça logo, né, irmãos? Porque tem filhos que demoram para amadurecer, né? Fala, meu Deus, mas quando que vai amadurecer? Aí você fica desesperado. O dia que não tiver mais aqui, o que vai acontecer desse menino, dessa menina? Nós estamos à espera de algo. E se teve alguém, irmãos, que precisou aprender a lidar com a espera, foi o rei Davi. Irmãos, como Davi, ele aprendeu a lidar com as esperas para que os milagres, os projetos e os sonhos de Deus se realizassem na vida dele. Aqui nós temos uma porção, uma parte da vida do rei Davi, onde mais uma vez ele foi testado, se ele sabia esperar o tempo de Deus e a hora de Deus agir. Mas não foi só essa vez não, a vida toda de Davi, desde a sua adolescência. Para a gente entender, irmãos, aqui como foi difícil esse momento para Davi, a gente tem que voltar um pouquinho na história. Peço aí que você possa me acompanhar. Depois, se você quiser ler 1 Samuel, conta praticamente toda a história do rei Davi. Mas o rei Davi, irmãos, na verdade, a história de Davi começa quando ele ainda é adolescente. Mais ou menos uns 15 anos de idade, ele está lá no campo, cuidando das ovelhinhas do seu pai, quando alguém manda um zap para ele e fala, Davi, corre aqui em casa que o teu pai está te chamando. Pastor, mas não tem celular naquela época. A história que está contando sou eu também, irmãos. Então ele recebeu um zap, né? Aí ele recebe um zap e fala, olha, teu pai está te chamando. Irmãos, se teu pai se chama assim, vem aqui logo, você já pensa, o que eu fiz de errado, né? Será que eu vou apanhar? Será que vou levar bronca, né? E aí Davi, irmãos, sai lá do campo, talvez estava 2, 3 dias já cuidando das ovelhas, tudo sujo, assim, meio fedido. Ele entra na casa dele, quando ele entra na casa dele, está a família inteira reunida. Ele fala assim, meu Deus, o que eu fiz? O negócio que eu fiz foi grave. Hoje eu vou apanhar, mas eu vou apanhar muito mesmo, né? Aí quando ele vê assim, aquela turma toda na casa dele, quem ele vê? Profeta Samuel, o maior profeta da nação. E o profeta Samuel, irmãos, já chega assim meio rapidinho, né? Porque quando a pessoa vai ficando meio mais idosa assim, ela não tem muita, ela é mais objetiva, é mais rápida que as coisas, né, gente? E ela fala assim, então é esse o menino, vem aqui. E de repente ele pega um óleo e começa a derramar sobre a cabeça de Davi. Davi, depois que está todo lambuzado de óleo, o que aconteceu aqui? O que acabou de acontecer? Aí alguém fala assim, Davi, você não sabe o que aconteceu. Deus olhou você lá no campo cuidando das ovelhas. Deus te enxergou, Deus te escolheu, e você será o futuro rei de Israel. Diga glória a Deus. Eu? Futuro rei? Mas irmãos, vamos ser sinceros, quando a gente fala de reinado, de monarquia, o rei, o futuro rei, ele é filho do rei atual. Mas o pai de Davi não era rei de Israel. O atual rei naquela época era o rei Saul. Mas irmãos, o rei Saul, estou encurtando um pouquinho a história, o rei Saul, por ter desobedecido a Deus, ele perdeu o direito da sua família ser a família real. Então, ao invés de o seu filho, os seus netos serem os futuros reis, Deus teve que transferir de Saul e começar a partir de uma outra linhagem, a partir então de Davi. Davi agora é escolhido para ser rei, mas veja bem, irmãos, ele foi ungido para ser rei, mas até ele ser rei, a jornada foi longa. Segundo alguns estudiosos, levaram-se quase 15 anos do dia que ele foi ungido rei até ele se tornar rei. 15 anos esperando, porque ele precisava que o rei Saul, o rei atual, viesse a morrer. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga amém. Davi recebe aquela unção, irmãos, e sabe o que ele vai fazer depois? Você pensa, agora você é ungido futuro rei, agora vai chegar um carro, vão dar um celular novo para ele, vai pôr ele numa escola particular, porque agora tem que preparar ele para ser o futuro rei, não é mesmo? Não, ele volta a cuidar das ovelhinhas. E Davi agora vai passar, irmãos, por uma sequência de eventos. Eu vou resumir muito rápido. Davi depois veio enfrentar Golias. Quem lembra da história? Davi e Golias. Davi enfrenta Golias, mas depois que ele enfrenta Golias, ele então é convidado pelo rei a participar do exército. A vida dele começa a mudar, começa a crescer. Ele sai do pasto, ele se torna um soldado do exército, e ele vai crescendo, ele vai subindo, vai sendo promovido, batalhas, ele vai ganhando guerras, irmãos, até, irmãos, que ele fica muito famoso. Irmãos, o Instagram de Davi está cheio de seguidores. É o maior Instagram do reino de Israel, viu, irmãos?
quando ele faz as lives, elas bombam. É o grande guerreiro, é o maior comandante do exército da nação. E aí, irmãos, um homem desse tem que casar bem, né, irmãos? Davi vai casar com a filha do rei, a princesa. Agora ele muda de casa, vai morar num palácio, não mora mais lá no campo não, está num palácio, o salário aumenta, tudo ali, irmãos, acontecendo, maravilhoso, a vida dele crescendo de vento em polpa, como a gente diz. Mas, irmãos, de repente, presta atenção nisso, aquele sucesso todo de Davi, semeou no coração do rei Saul, uma sementinha de inveja. Davi agora, Saul começa a invejar Davi, começa a ter inveja do sucesso, da fama, da quantidade, das conquistas de Davi. E a vida agora, irmãos, de Davi, então ela vira de ponta cabeça, de um homem agora que tem tudo, bem sucedido, do bom e do melhor, um futuro maravilhoso. Agora ele começa uma vida de fugitivo. Mais ou menos agora Davi tem 25 anos de idade, já se passaram 10 anos, quando ele começa agora a viver fugindo, irmãos, e ele começa a viver uma vida nômade, terrível. E ele vai fugindo, foge de uma cidade, depois foge para outra. E quando ele chega num lugar, alguém diz: Davi, foge daqui, vaza que o Saul descobriu onde você está. E ele corre para outra cidade. E ele passa, são 2 anos, 3 anos, 4 anos, irmãos, fugindo, morando em caverna, morando em buraco, e sobrevivendo, vivendo condições terríveis, irmãos. Ele está cansado, ele e os seus homens, e homens vão se unindo a eles, estão cansados de viver aquela vida corrida, a vida nômade, uma vida difícil. Quantos estão entendendo, irmãos? Digam amém. Até que, irmãos, uma dessas fugas de Davi, ele se esconde no fundo de uma caverna. Talvez não uma caverna pequenininha, mas algo maior, como uma gruta talvez. E ele está lá escondido com seus 600 homens, homens guerreiros, homens violentos, irmãos, homens de guerra. Presta atenção. E quando eles estão lá, eles estão escutando lá do lado de fora os cavalos, os carros do rei, os seus soldados. Eles escutam o barulho das espadas, das armaduras. De repente eles estão lá no fundo da caverna, e eles veem alguém entrando na caverna. Quem entra na caverna, irmãos? O próprio rei Saul. E a Bíblia diz que o rei Saul entrou na caverna para ali fazer as suas necessidades. Não preciso explicar, todo mundo já sabe o que é. Eu não vou dramatizar aqui como que é também, viu, irmãos? Pode ficar, né? Mas ali o rei Saul, ele entra na caverna, ele tira a sua capa, claro, né? Para não se sujar e tal. Talvez ele pendura numa pedra do lado, e ele vai no cantinho. Quando ele vai naquele cantinho, os soldados já estão lá no fundo da caverna. Eles falam assim: Davi, olha, chegou a oportunidade, Davi, lembra que Deus disse que ia entregar os inimigos nas nossas mãos? Davi, vamos lá e vamos matar Saul. Se a gente matar o rei agora, aqui ó, nessa caverna, ele está sem nenhuma proteção. Se a gente matar Saul, você vai ser o futuro rei, Davi. Esse sofrimento nosso vai acabar. Irmãos, preste atenção preste atenção nisso. Só quem já teve um inimigo na vida sabe o que é ter um inimigo. Com muito carinho e respeito eu falo: se você nunca teve um inimigo na vida, você não sabe o que é. Você não sabe o que é ter alguém decidido acabar com você, alguém que planeja destruir, alguém que planeja puxar teu tapete, pegar o teu lugar. Naquela frente ali, está ali, talvez a 4, 5 metros, escuro. E os homens aqueles começam agora a pressionar Davi: Davi, vamos lá, vamos matar Saul. Davi, irmãos, ele pega a espada dele e ele vai bem devagarzinho. Só que nesse trajeto, ele toma uma decisão: não, eu vou esperar. Eu não vou perder o meu milagre. Davi, irmãos, quase perde o milagre dele. Porque se ele mata Saul naquele momento, primeiro que ele ia se tornar um assassino. Ele poderia até assumir como rei, mas o seu reino seria um reino fraco, sem autoridade, de divisão. Não iria ser um reino próspero. Davi, irmãos, quase perde o milagre. Mas ao invés de matar Saul, ele corta um pouquinho do manto de Saul, que talvez estava um pouquinho para o lado. Mesmo assim ele fica com remorso, até isso, mas ele fala assim: nem isso eu não deveria ter feito. E a Bíblia então diz que Davi vem poupar a vida de Saul. Saul sai, e depois Davi ainda fala: olha, rei, eu podia ter te matado, mas ainda vão se passar mais 1 ou 2 anos. Davi continua fugitivo, não resolveu naquele dia o seu problema, a sua batalha. Mas poucos anos depois, Davi, irmãos, o rei Saul, ele vem a falecer em uma das batalhas.
E Davi então, ele vem agora viver a promessa de Deus na sua vida, porque temos um Deus que cumpre a sua palavra, amém, irmãos? E aos 30 anos de idade, Davi assume como rei de Judá, e depois alguns anos mais tarde como rei de todas as tribos de Israel. Mas Davi, irmãos, precisou aprender a esperar. Esperar não é fácil. Quando esperamos por algo e leva tempo, irmãos, é normal desanimarmos, perdemos a esperança, duvidarmos de nós, duvidarmos dos outros. Nós vivemos uma sociedade extremamente impaciente, que não aguenta esperar. E a espera, irmãos, é muitas vezes considerado por nós algo cansativo. A espera, a gente considerado por nós algo chato, injusto. Muitas vezes nós olhamos os períodos de espera como um período de desperdício. Eu poderia estar fazendo mais, as coisas poderiam ser melhor. Eu imagino todos aqueles homens, Davi mata Saul, é um desperdício a gente viver dessa forma. Mas, irmãos, nós precisamos aprender a esperar. Se nós não aprendermos a esperar, irmãos, nós vamos correr sérios riscos. Há riscos muito grandes, perigosos, que estão à nossa frente. Alguns perigos, irmãos, em não saber esperar. Primeiro, quando a gente não sabe, nós não aprendemos a esperar, nós começamos a duvidar. É como uma pessoa que tem uma senha na mão, ela começa a duvidar: será que vai chamar a minha senha? Será que tem algo aqui quebrado? Quando nós, irmãos, não sabemos aprender a esperar, nós começamos a duvidar: será que vai acontecer? Será que essa promessa vai realmente se cumprir? Será que isso aqui é coisa da minha cabeça? Será que realmente Deus me disse isso? E nós começamos, irmãos, a duvidar que a unção de Deus está conosco. Mas preste atenção, não é porque você está esperando que Deus não está com você. Você continua sendo ungido, você é alguém ungido. Você não é alguém fracassado ou esquecido. Você simplesmente está esperando por Deus e Ele está com você. Quem não sabe esperar reclama, irmãos. Como uma pessoa que fica reclamando de tudo, muitos se tornam chatos, amargurados, reclamões porque não aguentam esperar. Outros correm um grande perigo, o perigo dos ciúmes e da inveja. Repita comigo e diga assim: ai, ai, ai. Como é duro quando você está lá com a tua ceia e não chama você, mas vai chamando os outros. E quantas vezes nosso coração se enche de ciúmes, porque as pessoas estão recebendo as bênçãos que nós estamos esperando, não é mesmo? Que coisa difícil quando um casal tem um sonho de ter filhos, e os amigos estão tendo seus filhos, e eles se perguntam: será que vai chegar a minha vez? E os ciúmes, a inveja, o coração daqueles que estão recebendo as suas bênçãos. Muitos ficam distraídos, e assim como aquela pessoa distraída que perde a senha, perde a sua vez, como muitos de nós podemos perder a bênção de Deus, irmãos, porque nos distraímos. Nós queremos muitas vezes ajudar a Deus, que foi o caso de Davi. Davi teve a tentação, irmãos, de ajudar a Deus e de antecipar. Ele poderia agora matar Saul e dar um jeitinho, mas lembre-se, irmãos, toda vez que nós tentamos dar um jeitinho para Deus, a gente sempre estraga o projeto de Deus. Você lembra de Abraão e Sara? Deus prometeu a eles um filho, Sara cansou de esperar, propôs então a Abraão que tivesse um filho com a sua empregada, e aquele filho chamado Ismael, irmão, se tornou um problema que nós temos até os dias de hoje. Não sei se você sabe disso, mas a luta que nós temos até os dias de hoje, lá na Palestina, de Israel, ali com os árabes, são descendentes, irmãos, de Ismael. Os árabes são descendentes de Ismael. Até hoje vem essa luta, porque Sara não conseguiu esperar, e muitas vezes a gente não consegue esperar, assim, eu tenho que fazer alguma coisa, mas ainda não chegamos ao pior, a pior das consequências, não saber esperar. Se a gente não aprender a esperar, nós vamos desanimar, e mais cedo ou mais tarde, nós vamos desistir, vamos soltar a nossa senha, e vamos perder aquilo que Deus separou para nós. Mas na visão bíblica, irmãos, preste atenção, na visão bíblica, esperar é o oposto. Na visão bíblica, esperar não é algo cansativo. Na visão bíblica, esperar não é um fardo, muito pelo contrário. Na visão bíblica e na visão de Deus, esperar pode ser uma fonte de força na sua vida. Isaías 40, versículo 31, o pessoal puder colocar por gentileza. Isaías 40, 31 diz assim: mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovam as suas forças, eles voam bem alto como as águias, eles correm e não ficam exaustos, eles andam e não se cansam. Diga glória a Deus. Que coisa maravilhosa, né, irmãos? A gente correr e não ficar cansado. Quantos de nós não estamos nem correndo, parados, já estamos cansados, irmãos? E a Bíblia diz que a gente pode correr, fazer bastante coisa, produzir e não está cansado.
Na visão do mundo, esperar é chato, é cansativo, desanimador. Mas quando você aprende a esperar em Deus, se torna uma fonte de força dentro de você. Posso ouvir glória a Deus? O livro de Salmos 31, o próprio rei Davi disse: mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: tu és o meu Deus, os meus tempos estão nas tuas mãos. Tiago capítulo 1 versículo 4 diz que a paciência traz a obra perfeita e os planos perfeitos e completos de Deus em nossa vida. Nós precisamos, irmãos, aprender a esperar, porque quando aprendemos a esperar, irmãos, nós temos mais força, somos mais alegres, e nós chegamos e ficamos prontos e preparados, até aquele momento que a nossa senha vai ser chamada, e Deus te trouxe aqui para dizer: continue esperando, meu filho, porque vai chegar a tua vez, em nome do Senhor Jesus. Pastor, o que eu faço enquanto estou esperando? Primeiro, siga as últimas instruções de Deus. Tenha muito claro o que Deus disse para você fazer, o que Ele não disse para você fazer. Enquanto você espera, não fica assim angustiado: ai, estou esperando, eu não sei o que fazer. O que é que você faz? Pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça enquanto estiver esperando? E Ele vai te dar a direção. Ah, mas Deus já deu uma direção há muito tempo. Siga a última direção. Enquanto você não sabe o que fazer, irmãos, faça a última ordem que você recebeu. Qual foi a última ordem que Deus te deu? Continua fazendo ela. Ele só está esperando que você continue obedecendo. Quem está entendendo, irmãos, diga amém. É importante, irmãos, durante o período da espera, nós orarmos por discernimento espiritual. Preste atenção nisso. Você percebeu o que aconteceu aqui na história? Aqueles homens estavam tão cansados de esperar, e quando eles olharam Saul naquela caverna, eles disseram assim: Deus colocou Saul aqui para nós matarmos, e hoje vai ser cumprida a promessa. Errado. Eles distorceram, eles não tiveram a capacidade de reconhecer, aquilo não era de Deus. Mas eles estavam tão cansados, e quando a gente fica tão cansado, irmãos, a gente começa a olhar algumas coisas e fala assim: isso aqui é de Deus, e a gente fica confuso. Não, tenha um discernimento claro, peça para Deus abrir os teus olhos e abrir os teus ouvidos. Noé, irmãos, recebeu uma notícia de Deus, uma direção de Deus. Deus falou para Noé: Noé, eu quero que você construa uma arca. E sabe, irmãos, o que Noé fez? Passou 120 anos construindo a arca, com uma única instrução, uma única direção. Deus falou uma vez, depois só falou depois de 120 anos. Noé ficou 120 anos fazendo uma coisa que Deus falou. Quantos estão entendendo? Digam amém. Põe a mão sobre os teus ouvidos agora. Comece a orar agora. Pede: Senhor Deus, me dá discernimento. Senhor, nós oramos por discernimento espiritual, Senhor. Dai-nos sabedoria, Senhor, para enxergarmos, entendermos, ó Senhor. Senhor, períodos longos de espera muitas vezes faz a gente distorcer as coisas, Senhor. Muitas vezes nós pensamos que aquilo é o melhor. A tua palavra diz que há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o final é trágico, Senhor. Eu te peço agora por discernimento, que nós possamos ouvir a tua voz e não a voz das pessoas próximas de nós, Senhor. Que nós possamos ter a tua direção, Deus, ó Pai, é o que nós te pedimos agora em nome de Jesus. Se você crê que o Senhor está te direcionando, você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Aplauda glorificando a Deus. Enquanto você estiver esperando, siga as instruções de Deus. Enquanto você estiver esperando, eu vou juntar aqui os próximos 3 passos. Continue produzindo a partir do que você tem. Se prepare, fique pronto e crie uma espécie de um saldo para aquele momento. Eu vou explicar isso. Enquanto você estiver se preparando, enquanto você estiver esperando, continue, irmãos, produzindo aquilo que você tem. Davi recebe a unção de ser rei, mas ele volta a cuidar das ovelhas. É o que ele tinha. Ele não tinha ainda um reino para cuidar, mas o que ele tinha, ele continuou o quê? Fazendo. Continue fazendo, continue trabalhando com o que você tem, até você ter o que você não tem. Mas não fique parado. Deus abençoa aquele que está em movimento. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? E vai se preparando. Enquanto a bênção não chega, vai se preparando. Como um arqueiro, irmão. Você já viu quando um arqueiro, ele pega uma flecha, ele vai para trás assim? Primeiro ele puxa a flecha para trás. Eu sei que há pessoas aqui ouvindo essa mensagem, que você sente que você está indo para trás. Mas ao ficar desanimado, que você está indo para trás, comece a pensar assim: não, sabe o que está acontecendo? Eu estou pegando mais impulso, pegando mais força, porque quando chegar a hora, a minha senha for chamada, eu vou voar, e vou voar alto como uma águia. Vai se preparando, vai estudando, irmãos.
Deus tem a hora certa. Como um pai perfeito, irmãos, um pai perfeito jamais vai dar algo para o seu filho que ele não esteja preparado para aquilo. Uma bênção fora da hora não é bênção. Fazer o errado, irmãos, fazer o certo na hora errada continua sendo errado. Se prepare, se aperfeiçoe, esteja pronto. E quando a gente aprende a caminhar com Deus, irmãos, nós aprendemos que Deus não está nessa pressa que nós vivemos. Quando a gente está esperando, a gente pensa que a melhor coisa que poderia acontecer é Deus entregar logo para eu não ficar esperando. Não, irmãos, nós temos que entender. Deus é um Deus de processos, Deus é um Deus de etapas, Deus é um Deus de jornada, Deus é um Deus de preparação. E se você quer viver coisas extraordinárias, quem quer viver coisas extraordinárias de Deus na sua vida? Você vai ter que aprender a passar por esses períodos de preparação. E preste atenção, tem algo maior ainda, preste atenção. E quanto maior for a bênção, maior será a preparação. Você imagina, irmãos, por exemplo, você sabe quanto tempo uma elefanta leva, irmãos, para gerar um bebê elefante? Você sabe qual é o tempo de gestação de um bebê elefante? Um bebê elefante, irmãos, leva 2 anos para nascer. As irmãs grávidas dizem, misericórdia, com 9 meses já não aguento. Mas eu imagino, irmãos, uma cadelinha assim, conversando com a mamãe elefanta. Uma cadelinha, irmãos, um cachorrinho, ele pode gerar filhos a cada 70 dias. A cada 70 dias ele pode já gerar um filhinho, um filhotinho. Pode gerar de 3 a 4 filhotinhos. Num período de 2 anos que um elefante está esperando para nascer o teu filho, em 2 anos um cachorrinho pode ter 30. Mas, irmãos, eu imagino depois de 2 anos. Na verdade, eu imagino durante aquele processo, né? A cadelinha falou assim, e aí, mamãe elefanta? Acho que você não está grávida não. Eu acho que não vai acontecer nada não. Ó, 2 anos já passaram. 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Mas, irmãos, depois de 2 anos, quando a mamãe elefanta mostra o seu bebê elefante. Um bebê elefante, irmãos, ele pode nascer com quase 150 quilos. Com quase 1 metro de altura. Olha, irmãos, diferença. Porque coisas maiores e melhores levam mais tempo. E é preciso se preparar. Por isso, não desanime. Vai criando, irmãos, como se fosse um saldo. Davi foi fazendo isso, enquanto ele não se tornou rei, ele continuou trabalhando o que estava nas suas mãos. Quantos estão entendendo, irmãos? Diga amém. Ele foi se preparando e ele foi formando um grupo de soldados. Não dá para você fazer aquilo, faz outra coisa. Enquanto aquilo não aconteceu, vai produzindo em outro lado, vai adquirindo conhecimento, vai melhorando, vai se aperfeiçoando. Enquanto a pessoa certa não chegou, você ainda está esperando pela pessoa certa. Não fica parado esperando a pessoa certa não. Não descarte as amizades atuais. Não, agora eu não vou ter mais nenhum amigo porque eu estou esperando a pessoa certa. Às vezes a pessoa certa está mais perto do que você imagina, viu, irmãos? Não descarte as amizades atuais. Vai curando o seu coração, vai curando as suas feridas, vai aprendendo a conviver. Se você ainda não teve aquela virada financeira, administre bem o que você tem. Não fique pensando assim, o dia que eu tiver bastante eu vou administrar bem. Não. Com aquilo que você tem, continue trabalhando com o que você tem. É pouco, é difícil, está negativo, mas cuide, administre, calcule quanto entra, registre cada saída, vai se preparando, vai se organizando. Muitos casais, irmãos, pensam assim, o nosso problema é que a gente ganha pouco. Posso pregar aqui, irmãos? Nosso problema é que a gente ganha pouco. Se a gente ganhasse mais, essa coisa seria o melhor, irmãos. Isso é uma grande ilusão. Se um casal não tem harmonia numa renda atual, não é ganhando mais que eles vão ter harmonia, pelo contrário, se ganhar mais, vai ter mais brigas ainda. Então, enquanto não acontece, vai se aprimorando. Aquela senha da tua promoção não foi chamada, continue fazendo o seu melhor, se dedique, vai desenvolvendo as suas habilidades. Irmãos, eu louvo a Deus, irmãos, porque Deus tem cuidado de nós, da nossa casa, nossa família. Eu quero contar um testemunho da nossa família. Pastora Thalita e eu, irmãos, estamos completando esse ano agora em novembro 21 anos de pastoreio. Irmãos, e nós nem imaginávamos que nós estávamos numa lista de espera que a gente nem imaginava. E por 15 anos pastoreando, irmãos, nós dedicando a nossa igreja. E depois de 15 anos, um dia alguém nos chama, nosso presidente nacional faz um convite para nós e convida a pastora Thalita e eu para que nós pudéssemos ser os líderes nacionais de jovens e adolescentes da nossa igreja. Durante 15 anos, irmãos, cuidando da igreja, cada vida, nossas atividades, com muita alegria, muita gratidão no meu coração.
nunca precisei, nunca desejei nada maior e melhor, porque meu coração, a igreja é algo tão grande. Sou tão grato a Deus, irmãos, que jamais imaginaria que Deus ia fazer. Eu imaginava, irmãos, um dia no começo do ministério, eu falei assim, se eu terminar meu ministério e a igreja tiver umas 1000 pessoas, eu acho que já está bom. Hoje já estamos quase 3.000 pessoas, para a glória do Senhor Jesus. Oh, Deus, o Senhor já me levou muito maior, muito mais longe do que eu imaginava. E depois, irmãos, que nós recebemos aquela função, aquele convite, a nossa vida, irmãos, se agitou demais. Em 4 meses, pastora Thalita e eu estivemos em 22 estados brasileiros. E nós já viajamos em todos os estados, em muitos estados já preguei várias vezes. Até preguei, irmãos, em outros países, participando de conferências. Tudo para a glória do Senhor Jesus, amém, irmãos? Nossa vida ficou muito corrida. Mas sabe, irmãos, quando eu olho para trás, aqueles 15 anos que se passaram, irmãos, como foi bom aqueles 15 anos. Como foi bom a gente não ter sido chamado para nada. Nós nem sabíamos que estávamos numa fila de espera, mas nós estávamos. Porque naqueles 15 anos, irmãos, nós pudemos dedicar tanto aos nossos filhos. Jamais nós iríamos imaginar que nos planos de Deus, você sabe que pastora Thalita e eu estamos em crise, né, gente? De ninho vazio, né, gente? Jamais imaginaríamos que nos planos de Deus, que tão cedo nossos filhos sairiam de casa. Deus estava cuidando de todas as coisas. E hoje eu olho para trás, eu falo assim, glória a Deus, porque durante aqueles 15 anos, nós não tínhamos tantas atividades, não tínhamos tanta correria para fazer, que eu pude levar na escola, eu pude levar no médico, e nós acompanhamos, e nós criamos ali como se fosse um saldo, está dando para entender, irmãos? De informações, de instruções, colocamos nossos valores, cuidamos dos nossos filhos, aquilo que muitas vezes talvez parecia que estávamos lá esquecidos, Deus estava preparando e cuidando de todas as coisas. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus, diga glória a Deus. E eu quero orar e declarar sobre você, que um dia você ainda vai olhar para trás e vai dizer, foi muito bom esperar no Senhor. E por último, irmãos, preste atenção, para a gente aprender a esperar em Deus, além de ter uma instrução clara de Deus, amém, irmãos? Além de, enquanto você espera, se prepare, se aperfeiçoe, cuide daquilo que você tem hoje, como foram naqueles anos para nós, nós crescemos, aperfeiçoamos, o Senhor foi nos preparando. Mas por último, olhe para cá, para você aprender a esperar no Senhor, você precisa descansar no seu amor e na sua justiça. Mantenha os seus olhos, irmãos, no Senhor, não fique bravo com Deus. Quando, irmãos, Deus não age no nosso jeito, no nosso tempo, muitos de nós ficamos birrentos, ficamos ameaçando Deus, Deus, se o Senhor não fizer, não faça isso. Irmãos, preste atenção, descanse, que o amor dele continua por você. Você somente está esperando, não deixou de ser amado. Ele somente está trabalhando, não significa que porque você não está vendo, ele não está fazendo nada. Fique em paz e tranquilo, irmãos, porque quando a gente espera no Senhor, nossas forças são renovadas. Posso ouvir glória a Deus, irmãos? Preste atenção, Deus não vai deixar ninguém pegar o que é seu. A sua senha vai ser chamada, porque aquilo que é seu, Deus já colocou uma etiqueta com o seu nome. Se você está vendo os outros ser chamados, se alegre, glória a Deus, vibre, não tenha ciúmes, não permita a vingança, não queira se vingar daqueles que estão te prejudicando. Se está demorando, fique em paz, é porque Ele está o quê? Caprichando na sua vida, Ele está te preparando. Continue sendo grato, continue louvando, continue atento, e confie nas promessas do Senhor. Algumas promessas para te fortalecer e te renovar nessa espera. Filipenses 1,6 diz que o meu Deus, que Ele é poderoso para completar a obra que Ele começou. Tudo que Ele começou, Ele vai terminar. E se Ele entregou uma senha nas tuas mãos, Ele vai chamar a tua senha, ela vai chegar. Isaías 55 diz que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos caminhos. Um dia você ainda vai olhar para trás, vai dizer, Senhor, foi muito bom esperar. O Senhor fez mais do que eu imaginava. E uma promessa tão linda e maravilhosa diz em Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Levante as suas mãos, repita comigo e diga assim, vale a pena esperar. Coloque a mão em teu coração. Esperar, irmãos, não é fácil, principalmente nesse mundo onde tudo é instantâneo, ansioso, como nós vivemos atualmente. Mas apesar, irmãos, do mundo ser desse jeito, todo acelerado, o nosso Deus não está preso.
aos padrões deste mundo. Ele continua sendo um Deus que trabalha em processos, etapas, conduzindo tudo e a todos no tempo certo de todas as coisas. Não saber lidar, irmãos, com a espera vai te cansar, desanimar e querer antecipar o tempo certo, te levará a grandes desastres. E a principal consequência negativa será a desistência. Nós achamos, igreja, que se Deus entregasse mais rápido, seria tudo melhor. Se Ele encerrasse a batalha, se Ele vencesse os inimigos, assim nós não precisaríamos esperar. Mas isso é uma grande ilusão. A solução não é pular o tempo, mas é aprender a esperar, pois quem espera vive algo sobrenatural, algo grande e algo especial. Se você quer viver os planos de Deus e os seus sonhos, não tem como, tem que aprender a esperar. E tem mais, quanto maior for a bênção, maior será o tempo de espera, pois tudo que é maior exige mais preparo e mais aperfeiçoamento. E a oração do Espírito Santo para todos nós nessa noite é dizer: meu filho, não solte a tua senha. Segure as tuas mãos assim agora, com a mão esquerda. Levante a mão esquerda agora. Faz assim, ó, segure assim. Imagina que você está segurando uma senha aí, igual no começo da pregação. Deus te trouxe aqui para dizer: meu filho, não solta. Não solta. Não solta a tua casa. Não solte a tua família. Não solte o teu ministério. Não solte da oração. Continue orando, porque a cura vai chegar em nome de Jesus. Não solte esse sonho. Segura esta senha. E Deus colocou algo tão lindo no meu coração, irmãos. Preste atenção nisso, com os olhos abertos, olhe para cá, mas continua segurando. O livro de Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou sequer imaginar. Deus sempre faz além do que nós imaginamos. Deus faz além do que nós esperamos. E sabe, irmãos, qual é a visão que Deus me deu nesta tarde? Deus me mostrou assim, que nós estamos aqui com a nossa senha, esperando ser chamados e indo em direção ao nosso milagre. Mas sabe o que Deus também mostrou para mim? Que existe uma bênção de Deus que você não pediu, que você nem imaginou ainda. E Deus nos deu uma promessa que nesse mês Ele traria a nós coisas que nós nem fomos atrás. E Deus me mostrou a nós uma outra bênção. Ela também está com uma senha nas suas mãos. E você está andando em direção ao Senhor, e a bênção está andando em direção a você. E quando chegar a sua hora, ser chamado, você vai apresentar a tua senha, mas aquela bênção vai apresentar a senha dela, porque ela vai dizer: eu estava esperando por você também. Tem bênçãos de Deus esperando por você. Tem bênçãos de Deus sendo preparadas. Enquanto Deus está preparando você, Ele está preparando essa bênção. Existe, irmãos, uma sala de espera, uma fila de espera de bênçãos por você, e ela também está segurando a senha. E se você perseverar, levante a tua mão esquerda segurando esta senha, levante a sua mão direita agora segurando uma outra senha. Deus tem uma outra bênção que você nem pediu ainda, que nem você imaginou. E quando você for fiel, Ele vai entregar o que você estava esperando, mas Ele também vai entregar o que você nem imaginava, que era algo que Ele já esperava por você. Por isso levante as tuas mãos agora e continue adorando ao Senhor, e fale com Ele agora: Pai, nós oramos a Ti, e se a tua oração hoje é apenas: Senhor, me renova, me dá forças, ó Pai, para perseverar. E você que precisa desta oração, sai agora do seu lugar bem rapidamente. Eu quero orar por você. Você crê que Deus te preparou para algo grande, e você tem esperado, você tem sido aperfeiçoado, mas esse processo não tem sido fácil. Sai agora do seu lugar. Você que precisa de uma oração, você que precisa de um milagre, você que tem orado há muito tempo por um filho, por um pai, por uma mãe, por uma cura, uma libertação, sai agora do seu lugar. Oh, nós oramos a Ti agora, Senhor. Queria pedir a alguns líderes pudessem estar ajudando em oração. Aleluia. Canta lama, xerere, canta lama, xerere, ore, canta lama, xerere, roda lama, xerere, roda lama. Você que precisa hoje chorar aos pés de Jesus, você que está no seu lugar, se você quiser dobrar os teus joelhos, mas você fala: Senhor, eu não vou antecipar, eu não vou pular as etapas,
Eu vou esperar a hora certa, Senhor. Por mais difícil que esteja, Senhor. Oh, Senhor. Senhor, você que tem esperado há muitos anos por uma transformação, você que tem esperado há muitos anos por um milagre, chega até Ele hoje e diga: Senhor, eu confio, eu descanso no Teu amor, eu descanso na Tua justiça. Senhor Pai, nós nos arrependemos se os ciúmes têm invadido nosso coração, Senhor. Oh, Senhor, Ele diz: continua, continua, meu filho, continua, minha filha. Declare. Eu já vi um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore a Ele. Não fica com a tua boca fechada. Enquanto você está adorando, Ele está te renovando, Ele está te fortalecendo. Senhor, eu oro por todos aqueles que estão online junto com a gente, Senhor. Oh Deus, alcança esta filha para mim, aquele que acalma o vento. Abre a tua boca e você que ora em línguas, comece a orar em línguas e deixa o Espírito Santo te encher, deixa Ele te renovar. Deus já fez um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, Senhor. Aleluia. Comece a agradecer agora ao Senhor Jesus. Senhor, nós te agradecemos. Levante as tuas mãos agora, o mais alto que você puder, estica tudo. E nesses próximos 30 segundos, só agradeça a Jesus, não peça mais nada. Você já está abençoado. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque ainda vamos olhar para trás e dizer: valeu a pena esperar, Senhor. Valeu a pena perseverar. Valeu a pena. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Obrigado pela tua palavra.
Obrigado por todos que serviram para este culto acontecer, ó Deus. Obrigado pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado, Senhor. Senhor, nós declaramos, ó Deus, uma semana abençoada, de vitória, protegida de todo mal, produtiva, vai render esta semana. Uma semana de portas abertas, uma semana de boas notícias para todos nós. E que o amor do nosso Deus eterno Pai, a maravilhosa graça do nosso querido Salvador Jesus, a paz e a comunhão do Espírito Santo esteja agora e para todos sempre. Amém. Jesus, você pode dar a sua